Boa noite, você, meu amigo, você, minha amiga, você, meus irmãos de Ideal Espírita, que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Nós vamos reproduzir em instantes mais um programa gerado e transmitido pela Web Rádio Estação da Luz, Construindo Pontes para a Eternidade. É o quarto programa que nós vamos reproduzir. Portanto, um programa que nos chama a atenção pelo seu conteúdo. O nosso irmão Delcio Soares, Hugo, nossa irmã Vera Correia e Amanda Alves fazem uma avaliação do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando da questão da caridade, dá com uma mão sem que a outra veja. Eles fazem uma profunda reflexão, nos leva a fazer uma viagem para compreendermos o nosso papel aqui no que diz respeito à caridade, fazer sem ostentação e não esperar recompensas. Portanto, é um programa muitíssimo interessante que você não deve perder. Mas queríamos lembrar um detalhe. A nossa página Estação da Luz Espírita tem o objetivo de reunir no mesmo lugar o maior acervo possível de matérias espíritas, livros, textos, as obras da codificação, músicas, áudios, palestras, entrevistas. Qual objetivos? Para que você encontre no mesmo lugar o maior acervo possível de matérias espíritas, onde você vai encontrar o que lhe interessa para seu lazer, para seus estudos, para suas pesquisas. Portanto, a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, é divulgar a doutrina espírita, divulgar o trabalho dos ceareiros de Jesus, a causa de Jesus, na qual estamos inseridos. Portanto, queremos agradecer a você que tem nos acompanhado ao longo desse tempo, aqui na Web Rádio Estação da Luz, agora mais recentemente, com a transmissão desses programas e que vem nos acompanhando desde 2018 na página Estação da Luz Espírita. Muitíssimo obrigado a você que tem nos acompanhado, mas agora eu convido para o programa número 4, Construindo Pontos para a Eternidade, com Delcio Soares e sua equipe, transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Esse programa foi ao ar no dia 14 de julho de 2020. Portanto, um programa imperdível e muitíssimo obrigado por estar conosco. Iniciando agora também pelo Facebook, a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, e a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, e também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, e agora chegando também conosco o Centro Espírita Chico Xavier. E, lógico, que o Movimento Espírita aqui de Natal. E hoje é terça-feira, e terça-feira nós temos uma ligação direta com São Paulo, com Décio Soares e toda a sua turma, com o programa Construindo Pontes para a Eternidade. Então, meu amigo, o comando agora do programa é com vocês. Bom dia! Bom dia, Tavares. Bom dia a todos. Aos nossos ouvintes da rádio Web Estação da Luz. Estamos iniciando o programa Construindo Pontes para a Eternidade, aqui pela Rádio Web Estação da Luz, a rádio que emana paz para todos nós, para todo o Brasil. Direto de Natal, nós criamos essa conexão, Natal São Paulo, Natal Mundo, né? Porque a internet nos dá essa possibilidade. Então, nós agradecemos a Deus, a Jesus, pelas oportunidades desta manhã e convidamos a você participar do nosso programa, fazendo aí as suas perguntas, interagindo conosco, para que todos nós possamos sair do programa com maiores orientações, maiores esclarecimentos. Essas possibilidades que só o Evangelho de Jesus nos traz para a abertura das nossas mentes e a grandeza do nosso crescimento espiritual. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu vou estar já fazendo uma preparação, pedindo aí a liberação dos amigos espirituais para que possamos iniciar os nossos trabalhos desta manhã. Hoje vou estar lendo uma pequena mensagem do livro Jesus, o Amigo que Ensina, que é da autoria do espírito João Boiadeiro e a parceria mediúnica da nossa mediunidade. Então, a mensagem é a 67 do livro e diz assim: a oração. Orai pelos nossos irmãos menos felizes e por nós mesmos, antes de criticar-lhes qualquer manifestações. Do Espírito André Luiz. A oração é o tono vital,
É o bálsamo do coração que levanta o irmão caído, acorda o irmão adormecido, cura o irmão enfermo, fortalece o irmão fragilizado, ampara o irmão em desalento, equilibra pensamentos negativos, nos liga às obras, às boas companhias, nos aproxima de Deus. A oração, por sua força, faz a ponte com os desejos do bem. Por ela, Deus atende às nossas preces. Os irmãos espirituais nos socorrem e vêm em socorro daqueles que envolvemos em sentimentos de amor. É na oração que fortalecemos nossa fé, pondo a mente e as emoções a repousarem no poder do Criador. Senhor, te procuramos para nos fortalecer e colocar a serviço daqueles que ainda caminham por vales de sofrimento. Que sejamos a luz do equilíbrio. Então, com essa pequena mensagem, nós vamos refletindo aí no poder da oração, né? Esse bálsamo, esse remédio, esse alívio que nós temos diante dos nossos desafios, diante das nossas dificuldades. Eu costumo dizer que o Espiritismo vem nos consolar e nos instruir, nos esclarecer, mas não tira os nossos desafios. Nossos desafios nós aprendemos aí com as lições de Jesus. São provas que nós temos que passar para o nosso crescimento espiritual. E dando sequência ao programa, agora eu convido a Amanda a fazer a preparação para o nosso trabalho. Bom dia a todos os amigos, todos os ouvintes. Décio, a Amanda já saiu. Voltou aqui, peraí. Vamos assim, sintonizando com as energias do alto, acalmando os nossos corações, os nossos sentimentos, refletindo sobre essa linda mensagem, sobre o poder da oração, o poder de nos conectarmos com Deus, com a espiritualidade maior, e nessa sintonia de tranquilidade, de paz, vamos nos ligando ao nosso anjo da guarda, nosso mentor, esse amigo que está conosco desde o nosso nascimento, nos intuindo, nos dando boas energias. É aquela voz na nossa consciência a nos indicar sempre o melhor caminho, a melhor ação, o momento de falar e o momento de calar. E assim, já vamos nos ligando em pensamento à nossa mãezinha espiritual, a doce mãe de Jesus, que com seu manto de luz nos acolhe, trazendo paz e conforto aos nossos corações. Essa mãezinha nos enche de esperança, nos acalenta em seu colo, com seu manto sagrado de luz, e já vai nos envolvendo até a presença de seu Filho amado. Diante de Jesus, agradecemos pelo seu evangelho de luz, por todos os seus ensinos, pela sua inabalável fé na continuidade da vida em dias melhores. Agradecemos pelo seu evangelho redentor, tanto nos esclarece e nos convida à nossa reforma moral. A Ele, pedimos que leve os nossos agradecimentos ao Pai da vida. E diante de Deus, nada pedimos, somente agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento que não nos falta, pela oportunidade do corpo físico, da reencarnação, de tantos aprendizados que conseguimos desenvolver no decorrer da nossa existência e tantas outras existências também. Agradecemos a Deus por todas as oportunidades que Ele sempre nos concede, independente de nossas falhas. Como um Pai amoroso, bom e justo, sempre está a nos estender as mãos, a nos dar um colo, uma segunda chance também. A Deus agradecemos com a oportunidade da vida e de tudo que nos rodeia, através da oração que o Cristo nos ensinou quando aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim pedimos licença a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz, aos nossos amigos ouvintes, aos convidados, para darmos início a mais uma reflexão do Evangelho da manhã de hoje, construindo pontes para a eternidade. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Pedindo o Hugo que ele possa entrar, fazer assim, os seus cumprimentos aí, perante os nossos ouvintes, e em seguida nós passaremos para a nossa irmã Vera, lembrando que todos nós quatro que estamos aqui na programação, nós somos voluntários do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Guaianazes. A nossa convidada de hoje é a nossa amiguinha Vera, daqui a pouco ela está fazendo a leitura do Evangelho para nós. Bom dia, Hugo. Bom dia, Pai. Bom dia a todos. Que tenham todos uma ótima terça-feira, uma ótima semana e que possam aproveitar o programa para refletir sobre essa mensagem tão profunda do Mestre Jesus Cristo. Muito bem. Agora é a sua vez, amiga Vera. Seja bem-vinda ao programa, nos auxiliando aí na construção de mais esse pensamento de Jesus através do Evangelho, através da doutrina dos Espíritos, nesse livro maravilhoso, né, que nós temos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vinda e eu vou pedir para você fazer aí as suas saudações e, em seguida, você iniciar a leitura do item 1, 2, e o item 1 e 2. E, aos poucos, nós vamos adentrando ao item 3 aí. Tá bom? Tá bom. Bom dia a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e por todo sempre. É um prazer estar com vocês, estar com Jesus, estar com Deus, estar com toda a equipe espiritual que tanto nos assiste, que tanto nos ampara, que tanto nos protege, principalmente nesses momentos que o planeta Terra está passando e que o seu Evangelho de luz está nos trazendo grandes esclarecimentos e fortalecimento para esses momentos, que sabíamos, né, que os tempos são chegados. O Evangelho de hoje é o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação, item 1. Guardai-vos, não façai as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa à mão de vosso Pai, que estais no céu. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para que serem honrados dos homens. Em verdade vos digo eles, já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, não saiba a vossa esquerda o que faz a vossa direita, para que a vossa esmola fique escondida, e vosso Pai, que vê o que fazeis em segredo, vos pagará. Mateus, capítulo 16, versículo 1 a 4. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita a gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus estendeu a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e faze a oferta que ordenou Moisés, para que lhe servir de testemunho a eles. Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4.
Pode do item 3. Posso comentar? Pode, mais um ponto. Oi? Comentário. Pode fazer o comentário, fica à vontade. Quer que eu leia ou que eu comente? Faça aí o que você achar que deve fazer. Se quiser ler um pedacinho mais, leia. Se não, faz os comentários. Então, eu só vou ler mais um pedacinho do item 3 e a gente abre os comentários, tá bom? Isso. Agora vem a orientação, né? Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. Aqui vem vem o Evangelho, né? A parte do Evangelho, e do item 3 em diante são as questões que Kardec e toda a sua equipe vão fazer uma interpretação dessa parte de Jesus para nos orientar muito mais, né? Para nos esclarecer sobre essa passagem de Jesus. Aqui é um convite para que a gente não faça alarde as coisas que fazemos em prol do nosso irmão, em prol do nosso próximo, né? Nossos auxílios não sejam divulgados, ou seja, que a mão direita faça que a esquerda não veja, para a gente não fazer ostentação, como Jesus apontava naquela época, que os fariseus faziam nas sinagogas, né? Que ficavam fazendo alarde. E precisamos tomar muito cuidado na hora de fazer essa caridade, que essa caridade seja de coração, que essa caridade seja pura, para que também a gente não humilhe aquele que nós estamos auxiliando, que seja de uma forma tranquila, observar os nossos irmãos nas suas necessidades. E essa caridade, que logo a gente, no Evangelho, está falando sobre a esmola, mas a caridade também pode ser de várias formas, né? Materiais e espirituais também. Podemos fazer a caridade numa prece, numa palavra, num telefonema, hoje, através das redes sociais, uma mensagem de apoio, uma mensagem de conforto, uma mensagem de carinho, e não precisamos ficar fazendo alarde sobre isso, né? Que façamos no nosso silêncio, para que a pessoa que esteja recebendo, ela não se sinta na obrigação também de estar retribuindo. Muitas das vezes fazemos essa caridade e esperamos o muito obrigado. Não devemos fazer nesse sentido. Devemos fazer de coração aberto e não ficar cobrando do outro que está recebendo. Olha, auxiliei o fulano e não recebi nenhum muito obrigado, pois Jesus nos convida a fazer justamente essa caridade por amor, pelo bem do próximo, mas sem ostentação, sem esperar que a gente vá receber. Porque se a gente receber aqui na terra, não receberemos no céu, porque nós já recebemos a nossa paga. Delcio, Hugo, quer comentar mais alguma coisa? Muito bem colocado. Muito bem colocado, Vera. É importante que a gente busque essa compreensão do pensamento de Jesus, do pensamento dos Espíritos, e bem organizado, né? bem organizado por Allan Kardec, através do Evangelho, porque são lições que nos ensinam, né? Que a caridade ela deve ser despretensiosa. Na realidade, quando a gente tem pretensão de alguma coisa, nós estamos perdendo aí aquilo que nós chamamos de caridade. Nós estamos trocando, como você bem colocou aí, trocando para ser visto pelos homens, né? E Mateus, ele foi muito feliz ao colocar no capítulo 6, e o versículo 1 a 4, essa passagem: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens. E é nisso que hoje nós, espíritas,
nós temos que refletir, e não espíritas também, por que não dizer assim, né? Aqueles que praticam as suas religiões e fazem os seus processos de caridade, nós temos que refletir, porque, além de tudo, nós devemos respeitar também os direitos dos nossos irmãos. Aqueles que estão necessitando da nossa caridade são nossos irmãos. Eles têm direito perante a lei do homem também, não só de Deus, mas perante a do homem também. Tem direito de imagem, tem direitos que devem ser respeitados, porque hoje nós sabemos que tudo isso gera direitos. Então, quando a gente vai fazer um processo de caridade, a gente faz esse alarde, vamos filmar, vamos fotografar, vamos colocar nas mídias, a mídia nos ajuda muito, mas no sentido de que a gente oriente de uma forma consciente, né? Então, quando a gente começa a espalhar essas imagens daquilo, a alardear tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós não estamos perdendo só o direito de fazer uma caridade despretensiosa, nós estamos também infringindo uma lei humana que é expondo os nossos irmãos aí, né, às exposições várias da vida. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso, né? Deus sabe todo o nosso íntimo, conhece toda a nossa natureza, e por isso nós não devemos... por isso que Mateus traz que uma mão não saiba o que fez a outra. Não precisa o outro meu irmão saber o que estou fazendo. Basta que a minha consciência me deixe tranquilo, né? E Deus tá me vendo, está me reconhecendo, está sabendo dos meus valores, não precisando fazer essa... Agora eu vou passar para o Hugo para que ele possa fazer aí. E além disso, né, o Jesus Cristo nos convida, né, a tomarmos cuidado com a questão do orgulho, né? Então, desde aquela época, né, nós verificamos o quê? A dificuldade que todos nós temos a lidar com a questão do orgulho, ou seja, por preceitos religiosos, né, sociais, principalmente, né? Então, às vezes, passar a imagem de que somos pessoas boas, ou somos pessoas honestas, né, ou somos pessoas puras. Então, muitas vezes, né, nós usamos também essas condições sociais, né, para, de alguma forma, querer se destacar, né? Então, Jesus Cristo, ele já conhecendo essa nossa natureza, ele usou, né, o exemplo dos fariseus, mas que é atemporal, né? Até hoje, nós temos que tomar cuidado, né, com as questões sociais e com essa questão de como, né, praticamos essa caridade, né? Que, na verdade, é o quê? É o convite de praticarmos o amor verdadeiro, né, que é silencioso, que não agride, né, que respeita, que é maduro, que lida com essas situações, preservando o amor próprio do semelhante. Então, Jesus Cristo, ele vem nos convidar a ter essa visão mais profunda, né, de que todos nós podemos contribuir, mas que essa contribuição, ela não tem que ser algo, né, premeditado no sentido de ter um destaque social. Cada vez mais ela tem que ser de uma forma inconsciente, uma forma natural, né, em que a nossa própria alma, nosso próprio corpo, auxilia o outro, né, sem que a gente tenha uma segunda intenção, né, que a gente possa fazer essa caridade, né, esse auxílio, da melhor forma que for possível, né, como a Verinha bem comentou, né, através da caridade material, se for necessário, mas também através da caridade espiritual, né, que é o silêncio, a palavra amiga, o conforto, né, o apoio no momento necessário, algum tipo de auxílio, né, através das palavras, através de atitudes que não necessariamente envolvam dinheiro, né, e que não necessariamente alguém precisa saber, né, ou seja, algo divulgado. Nós temos, às vezes, dificuldade, né, em lidar com esse aspecto. E por que Jesus Cristo nos faz essa recomendação? Justamente também para lidarmos com o nosso orgulho, né, que nós temos que lembrar que é a nossa maior chaga, né, que constantemente está, né, está nos desafiando nesse processo de evolução, né? Qualquer coisa que a gente consegue fazer um progresso ou consegue ter uma atitude positiva, muitas vezes vem um orgulho por trás ali, que, né, nossa, está no caminho certo, ou olha, você fez tal coisa, sendo que não. O convite é que cada vez mais o amor, né, a caridade, a paciência, né, os dons espirituais, eles se tornem coisas inconscientes em cada um de nós,
né, eles se tornem parte da nossa natureza. Então, nós temos que tomar cuidado também, porque, né, nós vemos muitas vezes na sociedade, né, que as pessoas estão fazendo bem ou buscando bem, mas justamente como uma forma de, né, alavancagem social, de elevação social, ou para mostrar que são melhores que os outros. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né, principalmente também no meio espírita, porque nós sabemos, né, que pelo conhecimento que os espíritos nos trazem, nós seremos mais cobrados. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, com títulos, com cargos, né, eu sou diretor, sou não sei o quê, né, dentro do centro, eu dou sopa. Tudo isso tem que ser feito de uma forma muito equilibrada, de uma forma muito harmônica, né, sabendo que tudo isso é temporário. Então, hoje eu estou numa determinada situação, eu estou num determinado cargo, por exemplo, no centro espírita, mas isso passa, né? O ideal é que passe mesmo, que outras pessoas tenham, né, a possibilidade de realizar esses trabalhos, de seguir com isso, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Não se intitular qualquer coisa, ou porque estamos numa aprovação ali temporária, nós acreditarmos que, né, que aquele cargo, aquela situação nos traz determinado poder ou status e utilizarmos isso, né, como uma fonte de orgulho, que é infelizmente o que acontece muito. E aí nós temos diversos autores espirituais, né, um que eu gosto muito é o Dr. Inácio, né, que ele fala, o Dr. Inácio Ferreira, ele fala muito sobre, né, a questão dos espíritas, que a gente acaba às vezes se intitulando sendo tal coisa, ou tendo tal potencial, ou sendo médio de tal qualidade, e chega no plano espiritual, né, nós estamos impregnados de orgulho, e aí nós temos toda uma dificuldade para lidar com, né, com o desprendimento dessas coisas que são temporárias. Né? Então fica a reflexão também sobre isso, que é um convite que Jesus Cristo nos fez, independente do cargo, independente do poder, da situação social, né, das possibilidades materiais que cada um de nós tem durante a encarnação, nós temos que refletir sobre isso, né, que são ferramentas transitórias que nós temos a nosso dispor, mas que não devem afetar, né, a nossa autovisão e nem deixar que, né, desenvolva, faça crescer mais ainda o nosso orgulho. Pai? Muito bem colocado, Hugo. Só lembrando que a caridade, né, como você bem disse, é o grande teste pelo qual passam todos os espíritos, né? E Jesus ele nos convida a fazer essa caridade em segredo, né? Agora vamos passar aí para, antes de passar para a Amanda, nós vamos agradecer aqui as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Tavares, se tiver alguma pergunta pela rádio, você pode começar aí a passar. Hoje tem a Nice, a nossa amiga Nice, o Fred Quintal, nos prestigiando. Temos aqui a Isabel Helena, a Vanderci Aparecida, Marília, Cássio Bernardo, Silmara Carvalho, Vanusa Santana, Darlete Moura, são as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Lembrando que o Fred lá de Minas, Fred Quintal é de Minas Gerais, e também nós temos pessoas do Paraná, que é o caso da Vanusa Santana, nos ouvindo lá no Paraná. E já tem pergunta. Eu vou passar para a Amanda para que ela possa ver aí. Consegue ler a pergunta aí, Amanda? Já começar a responder o nosso amigo Júnior, de Nova Parnamirim, a quem nós mandamos um cordial abraço e agradecer pela participação de sempre na programação. Amanda? Olá, Júnior, bom dia, obrigada por estar aí conosco na sintonia, né? Vamos à questão. Júnior de Nova Parnamirim, não seria melhor, em vez de fotografar esse auxílio, que certo não poderia fazer uma promoção social para retirar a pessoa da rua e colocar de novo na sociedade produtiva? Esse é um bom questionamento, né, Júnior? A gente sabe que o ideal seria nós vivermos numa sociedade bem estruturada,
estruturada. O que a gente deve, de repente, refletir com a nossa consciência é como nós podemos ajudar, né? Não que seja errado, de repente, você ter a intervenção das redes sociais, não é isso, né? Tem gente que consegue ganhar muitas promoções nesse sentido positivamente, trazer mais voluntários, né? Fazer a divulgação de um trabalho bem feito com as redes. O que a gente traz aqui, a questão não deixar de lado o foco da nossa ação, o foco da caridade. Então, o principal objetivo é ajudar na urgência do nosso irmão necessitado, e não fotografar, ajudar primeiramente. Se através dessa ajuda, de repente, existem pessoas que têm um trabalho, que fazem suas propagandas, isso fica a cargo de cada um, né? De acordo com a sua consciência, enfim, não cabemos aqui julgar esse tipo de ação. Mas, com certeza, ajudar o irmão, como diz o Evangelho, muito mais do que dar o peixe, é ensinar a pescar. Mas a gente não pode esquecer que existem diversas situações que, às vezes, enquanto a gente ensina a pescar, a pessoa já morreu de fome, porque o que ela precisa de imediato é do peixe, é do alimento. Então, a gente também tem que ter esse equilíbrio para saber quais são as urgências e quais são as coisas que são prioridades depois que uma urgência foi sanada. E falando da caridade material, por exemplo, existem diversas situações em que você dá o auxílio urgente, ele se torna importantíssimo para aquele irmão que recebe, para aquele irmão que tem fome, que tem sede, que passa por alguma situação bem complicada. E aí, através disso, se a gente não tem condição de ajudá-los, né, mais efetivamente ou a longo prazo, com certeza, através da prece, através das nossas orações, a gente consegue aí auxílio do alto para que essa ajuda venha mesmo através de outras mãos. E eu passo a palavra para os meus amigos complementarem. Amanda, e eu só lembrando aqui que o fundador da nossa casa, o senhor Ayrton Vieira, certa vez, quando ele estava próximo a viajar para Mato Grosso, onde ele mora hoje, ele me chamou de canto e disse assim: eu quero te pedir uma coisa, e quero que você preste bastante atenção. São aquelas pessoas que adentram ao centro espírita necessitando de auxílio material. Então, ainda que você não tenha dentro da casa espírita uma cesta básica completa para você fazer a distribuição para esse irmão, você tem alguma coisa que monta uma sacolinha para tirar esse irmão da necessidade maior. Porque, às vezes, nós precisamos tomar esse cuidado, né? Vamos lembrar que precisamos de pouca coisa para fazer uma alimentação durante um dia. E esse desafio desse dia, se a gente conseguir compartilhar com esse irmão uma pequena porção de alimento, com certeza, amanhã será outro dia e ele vai conseguir outros locais que ele possa ir auxiliar. A caridade não é medida pela proporção do tamanho dela que nós fazemos. A caridade é medida pelo desprendimento do amor do nosso coração. Então, bem colocado pelos companheiros aí, pelo Hugo, pela Amanda, e agora eu vou passar a palavra para que a nossa amiga convidada, a nossa amiga companheira de trabalho do Centro Espírita, Vera Lígia, possa fazer aí considerações sobre essa pergunta do Júnior de Parnamirim, e ela ficar à vontade para fazer a sua explanação. Continuando, pegando o gancho, né, como diz um amigo meu, da Amanda, do Delcio, né, acredito que a caridade e essa questão do auxílio, precisamos desse olhar, né, porque às vezes o nosso irmão, na sua necessidade, é a fome. Então, precisamos ter esse olhar de qual é a sua primeira necessidade. A necessidade da fome, a necessidade do abraço, a necessidade de uma palavra. Precisamos ter esse olhar diferenciado. Qual seria a sua necessidade naquele momento? Ou de tudo junto. Ao dar o alimento, dar também uma palavra de carinho, de conforto pela sua situação, deixá-lo falar, ouvi-lo, para que ele coloque os seus sentimentos,
o que vai no seu pensamento, e junto também levando uma palavra do Evangelho, porque aquilo, eu acredito que quando você está fazendo com amor, você vai passar toda aquela vibração para aquele alimento, para aquela palavra, e esse irmão irá receber. E talvez essa vibração, esse alimento fará uma grande diferença na vida dele. Essas vibrações o dará força, coragem, para que ele mais tarde saia, consiga ver outros caminhos que retire-o daquela situação que ele está passando, que sabemos que é uma prova do Espírito. Mas nem por isso nós não vamos auxiliar. É uma prova, mas que nós podemos, como a espiritualidade também nos auxilia nas nossas provas, nós também podemos auxiliar os nossos irmãos a passar por essas provas que o Espírito traz, uma prova que é tão quanto difícil quanto as outras, né? Se não for uma das mais, que é passar por essa necessidade de tudo, né? De tudo que possa imaginar, de material, da pessoa ser, muitas das vezes, humilhada, ser discriminada por ser um morador de rua. Ou não necessariamente estar na rua, pode estar dentro de um lar, mas também passando por essas necessidades. Veremos nesses momentos difíceis, estamos já vendo, né? Estamos passando por essa situação. Estamos com muitos irmãos perdendo o emprego, aquele irmão que levava o pão para dentro de casa, que atrás dele tem 4, 5 pessoas. Então, precisamos realmente fazer essa parte da caridade material e com as nossas vibrações de amor, passando essas vibrações nessa hora de fazer a entrega, seja do pão, seja da cesta básica, fazendo com amor, sem ostentação, o nosso irmão também irá receber esse auxílio que vai também sustentá-lo para passar por esses momentos difíceis. E como também tem no Evangelho, uma parte que é muito interessante, que é a parte de Cáritas, né? Onde ela fala desse auxílio que ela está passando pelos lugares na França e sentindo tantos irmãos em necessidade. Que nós também possamos também fazer, ter esse olhar nessa necessidade. Que necessidade? Qual é a necessidade maior? E qual seria a segunda, terceira? E no que nós podemos estar auxiliando? E se não podemos, naquele momento, estar envolvendo aquele nosso irmão em luz e levando, conduzindo a um setor, até mesmo dentro da sociedade, que nós saibamos que possa estar auxiliando esse irmão. Eu agradeço e passo a palavra. Muito bem, Vera. Esse tema nos cabe aí uma profunda reflexão. É um tema bastante rico para nossas reflexões. Eu tenho aqui um pequeno texto, uma mensagem do Espírito João. Eu gostaria de compartilhar na íntegra com todos para enriquecer o nosso diálogo, né? E também trazer aí mais claridade sobre esse tema. Então, o Espírito João, ele diz assim: a caridade é o grande teste pelo qual passam todos os espíritos. Ela nos testa a humildade, tanto que o Cristo nos recomenda praticá-la escondida, só em ligação com o Pai, pois apenas a Ele devemos dar conhecimento dos sublimes atos da caridade. Se desejamos tocar trombetas e gritar aos 4 ventos para que toda a terra fique agradecida com o nosso gesto, o próprio vento apagará o nosso nome, aqui mesmo na terra, não chegando ao Pai. Aplaudidos seremos pelos que apreciam os atos ostensivos, mas aquele que é bondade e ação se calará de tristeza, por nos ver ainda tão vaidosos, ficando a caridade praticada ainda por muito tempo ao nosso lado, esperando por nossa humildade. Juntas subirão aos céus
e Deus ofertará a coroa àqueles que não mediram sacrifício ao praticar a caridade em favor dos que tanto precisam. Essa mensagem é do Espírito João e ela é muito importante para todos nós. Vamos lembrar, como bem disse a Vera, nós estamos vivendo momentos bastante difíceis, testes bastante importantes para que a gente possa meditar, porque às vezes nós estamos bem acomodados, bem agasalhados, mas devemos lembrar que diante do que está passando o mundo, não é só o Brasil, mas o mundo, o nosso planeta, está passando por essas dificuldades, cada vez mais é exigido de todos nós essa compreensão de sermos caridosos, né? Estendendo a nossa mão, ainda que em pequena... Às vezes nós não podemos fazer grandes coisas, mas quem disse que a caridade, como aqui bem falamos, precisa ser, né, esse volume de pretensão? Às vezes, uma simples palavra conforta aquele irmão. Então, eu quero passar a palavra para o Hugo, para que ele possa fazer aí também considerações. Bom, aproveitando, mandando um abraço para o Olavo de Afogados Recife, né, que fez uma pergunta aqui para nós. Entre o pão material, que é importante, matar a fome, e o livro espírita que instrui e que lança luz para o infinito, onde estará a melhor opção? Só no pão ou só no livro? Na verdade, os dois. Tá? A gente tem que sempre lembrar, né, que nós vivemos no mundo material, nós vivemos num binômio, né, nós temos um espírito e temos um corpo, né, os dois têm as suas demandas, né, então tem hora que o corpo grita mais, tem hora que o espírito tem mais necessidades, né, então, dentro daquela condição, né, daquele irmão que nós encontramos que tem a necessidade, né, nós sempre vamos avaliar, né, muitas vezes está passando fome, ou precisa do leite para os filhos, né, ou está em desespero, né, material. Então, consequentemente, né, nosso foco será, né, auxiliar de forma material essa pessoa. Mas logo após esse auxílio, né, nos cabe sim, né, convidar essa pessoa à reflexão, né, levar um estímulo, né, doar um livro, né, convidar a participar do centro, de algum estudo ou, né, de uma palestra, né, ali ouvir uma mensagem positiva de uma preleção, né, por quê? Porque nós sabemos que, né, a fome, né, de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, ela aparece, faz parte do ciclo natural do nosso corpo, né, mas também existe a fome espiritual, que pode demorar mais ou menos, mas em que algum momento ela vai se fazer presente também na nossa vida, né? A necessidade de carinho, necessidade de amor, o convívio com o próximo, né? Os sentimentos não trabalhados que precisam ser trabalhados, né? A reflexão, o apoio mútuo, né? Na sociedade, de uma pessoa com outra. Então, né? Não há uma opção melhor, né? O que há é estágios. Às vezes a pessoa vem em busca, né, do pão material, né, mas nada impede de se dar também o pão espiritual. Tem outras vezes, né, que a pessoa vai vir necessitada desse pão espiritual, desse aconselhamento, dessa conversa, né, desse ato fraternal para o auxílio, né, numa dificuldade ali familiar ou numa dificuldade sentimental. Então, né, Jesus nos convida e praticou isso durante toda a sua vida, né, esses dois lados, né, o equilíbrio entre essas duas, né, essas duas doações, entre esses dois tipos de auxílio, porque todos nós temos essas necessidades, né, todos nós em algum momento precisamos, né, se não, ou da questão material, se não da questão material, com certeza da questão espiritual, né, então nós sempre temos que buscar conciliar com equilíbrio, com sabedoria, né, esses dois auxílios, tá, para que num primeiro momento, né, sacie essa necessidade imediata, né, a curto prazo, mas lembrar também que todos nós somos espíritos em evolução e temos necessidades a longo prazo, né, e somente alimentaremos essas necessidades a longo prazo através do conhecimento do Evangelho, né, das leis espirituais, das leis divinas, ou seja, né, nos tornando espíritos, né, cada vez mais lúcidos, mais equilibrados, né, mais justos, mais bondosos,
para passarmos por esse processo, né, das reencarnações, né, das várias vidas, dos desafios que todos nós temos e teremos, né? Então, tudo isso também, né, cabe o ensino também, o auxílio, né, para que a pessoa consiga lidar também com esses desafios da vida, né, tanto na forma material quanto na forma espiritual. Muito bem, Hugo. Só corroborando com essa pergunta do Olavo também, nós queremos deixar bem explícito que alguém disse que com a barriga vazia a mente não consegue absorver conhecimento nenhum. Então é preciso a gente primeiro ter essa sensibilidade. Em primeiro lugar, ter essa sensibilidade para ver qual é a necessidade, para enxergarmos qual é a necessidade maior do irmão. Porque adentram dentro das casas, dentro da sociedade, irmãos necessitados desse pão material, né? Às vezes ele vai na casa espírita, por exemplo, nós falamos da experiência da casa espírita, ele chega ali buscando pão material. É nós que temos que ter essa sensibilidade, que através desse pão material, a gente introduza também um pouco de conhecimento, para que ele volte e também sacie essa fome de justiça, de conhecimento que ele tem. Aos poucos, a gente vai começando a dimensionar o tamanho da necessidade desse irmão e ele vai buscando dentro da casa espírita esse objetivo. Essa é a importância da gente ter essa sensibilidade, de conhecer a necessidade do irmão. Alimentar na sua fome material, mas também não esquecer que dentro do processo de evolução todos nós temos essa necessidade. Então nós vamos falar um pouquinho do Evangelho. Vamos convidar esse irmão para adentrar uma preleção, assistir uma palestra, deixar ele bem à vontade se ele quer tomar um passe. E aí nós vamos introduzindo esse irmão dentro do contexto do aprendizado da doutrina, e esse irmão vai aprendendo a também fazer essa pescaria. Antes de responder a pergunta do nosso irmão Sérgio de Pium, a quem nós mandamos um cordial abraço, nós vamos aqui agradecer a participação na audiência do nosso irmão Leandro Lima, aqui do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho, aqui na região leste de São Paulo, em Goianazes. Sérgio de Pium, vejo que muitos fazem a caridade material e espiritual para os outros, no centro, na rua, no trabalho, e em casa, com a família, nada de caridade. Por quê? Boa pergunta, meu camarada. Olha, é uma pergunta para profundidade, para a gente refletir profundamente. Porque, na realidade, todo o efeito de caridade que nós temos, ela parte dos princípios basilares do nosso lar. Nós só vamos refletir na sociedade aquilo que nós extraímos de dentro da nossa família, de dentro do nosso lar. Por que a gente, às vezes, vê o mundo de pessoas desequilibradas na sociedade? A gente vai refletir que aquilo também pode. Nós não vamos fechar, porque nós não podemos fechar com verdades, mas aquilo também pode ser reflexo do que ele viveu a vida, do que foi passado nas suas experiências. Então, hoje nós temos esse entendimento, através da doutrina dos espíritos, que o nosso lar, esse laboratório, já nos diz Emmanuel, que além de ser um agrupamento de corpos, nós somos espíritos imortais. Então, Emmanuel nos diz isso. André Luiz também nos trata isso. O livro O Céu e o Inferno tem passagens que também retratam essa questão do nosso lar. Então, a família, essa caridade dentro do lar é importante. Nós vamos lembrar uma passagem do Samaritano, que Emmanuel diz lá no Livro da Esperança, pelo próprio Chico, onde às vezes nós descemos da nossa montaria para ajudar o estranho, para ajudar aquele que está na rua, mas esquecemos que do nosso lado precisamos descer dessa montaria para ter a sensibilidade de sabermos que do nosso lado tem espíritos que também estão no caminho da evolução. E se estão junto conosco, é porque nós temos uma programação. E aí falta esse entendimento, falta esse amor de, às vezes, ver o esposo ou a esposa, o filho ou a filha, não importa quem esteja debaixo do mesmo telhado, somos todos espíritos comprometidos, falta a sensibilidade de a gente perguntar: está passando por alguma dificuldade? Você necessita de algum auxílio? Porque, às vezes, o irmão está tão calado do nosso lado e a gente não tem essa percepção. A gente ainda não aprendeu que esse irmão merece e precisa do nosso apoio.
né? Precisa do nosso incentivo. Então, eu vou passar a palavra para Amanda e depois seguir aí com a Vera e subsequentes aí, para que a gente possa dar um melhor entendimento a essa pergunta do nosso amigo Sérgio de Pium, tão bem colocada, uma riqueza em pergunta para nossa reflexão. Amanda, fica com você. Olá, Sérgio. Obrigada pela pergunta, por estar aí conosco na sintonia. Realmente é um tema bem interessante que você nos traz, né? Porque, complementando o que o meu pai disse, no lar a gente tem os nossos principais desafios. É a nossa fonte maior de reajuste. Então, às vezes, nós mesmos, enquanto falhos que somos, a gente também foge a certos compromissos, que é olhar o outro, entender as necessidades do outro. O lar também nos convida à modificação interior muito mais do que fora do lar, porque lá nós existimos sem máscaras, né? Nós nos despimos de toda e qualquer, de repente, bondade ou atitude um pouco mais comedida. No lar, nós nos mostramos como realmente somos. Por isso que acaba sendo muito mais difícil, de repente, a convivência com os nossos. Mas ela é necessária, né? O convite do Evangelho é apelar para a nossa consciência do quanto que nós podemos fazer em virtude do outro, em benefício do outro. Mas nós não podemos esquecer que esse outro começa também com nós mesmos. Então, a caridade, ela não se estende somente para com o meu vizinho, com a pessoa necessitada, com aquele que passa fome. Ela também vem e parte de mim, né, das minhas necessidades, de eu enxergar o outro como meu irmão, né? A gente tem que pensar que nesse momento de pandemia, em que nós estamos confinados, também é fundamental nós refletirmos como que nós podemos fazer a caridade dentro de casa, né? Uma oração em prol do planeta, dos nossos animais, dos nossos amigos, daqueles doentes, daqueles que estão em luto, também é uma forma de caridade, com certeza. Então, aqui, como bem colocou o Tavares ali, amanhã, nesse mesmo horário, nós temos o programa do nosso amigo Alexandre Santos, ele que fará o programa com o título de Filosofia, Ciência e Moral. É um ótimo programa. Ele e seus convidados, é muito enriquecedor, é muito bom para todos nós aqui pela Rádio Web Estação da Luz. Então, eu convido a todos os participantes que curtem o nosso programa no dia de hoje, também participe do programa, eu costumo retransmitir os programas também, para que todos os irmãos, essa luz precisa ser levada a todos os cantos da terra. Tem uma pergunta de Cristina, via Face. Então, vamos lá, Tavares, se puder, por favor, coloque essa pergunta aí, para que a gente possa esclarecer aqui. Alexandre Santos mandando um abraço para todos nós também retribuímos aí com o nosso carinho, um excelente programa a todos vocês. A Cristina de Candelária. Cristina, um bom dia, tudo de bom para você, para seus familiares. É muito bom ter a sua participação aqui no programa, a gente fica muito grato, e é uma forma de nos incentivar também a nos melhorarmos com a sua participação. Então, a Cristina diz assim: participo e já participei de centros e trabalhos de assistência, mas, francamente, aqui em Natal e Recife, nunca vi um centro espírita oferecer cursos preparatórios para o trabalho, elétrico, hidráulico e outros cursos. Aí, em São Paulo, tem esses recursos? Bom, Cristina, eu posso te esclarecer e te dizer até onde eu tenho conhecimento. Eu sei que, na nossa casa, por exemplo, eu posso falar com bastante autoridade sobre esse assunto, que nas questões espirituais, nós passamos essas instruções para as pessoas que adentram a nossa casa. E é preciso a gente entender que, na maioria das vezes, aqueles irmãos, muitos dos irmãos que chegam à casa, eles estão tão espedaçados que, nesse momento, eles estão precisando mais de apoio espiritual e de apoio material. Porque só tirando esse irmão dessa condição, aí a sua pergunta vem corroborar com bastante equilíbrio para nós, porque primeiro precisamos nos preocupar de tirar esse irmão dessa condição, porque ninguém nasceu para a mendicância. Então, o tema é caridade, e nós temos que ter esse cuidado para não deixarmos o irmão na mendicância. Então, nós vamos procurar tirar essa muleta de baixo do irmão, que ele está conduzindo essa muleta.
né? Para depois inserir esse irmão. Seria um papel muito importante. Acredito que tem, eu acredito, né? Que tem alguns conhecimentos. Por exemplo, nós temos aqui cursos profissionalizantes em centros espíritas. Eu conheço aqui perto de nós também tem. Agora me recordei bastante. Tem um centro espírita aqui bem próximo de nós que ele oferece curso elétrico, curso de padaria. Ele tem parceria com o Senai, que é o curso, Hugo, do Joaquim, que é o centro que o Joaquim vai aqui na Vila 1º de Outubro. Ali tem um centro espírita que ele tem essa parceria com o Senai. Então, ele oferece marcenaria, ele oferece panificação, curso de elétrica, de hidráulica. Olha que coisa importante. Então, agora me recordei desse centro espírita, porque, conversando com o nosso amigo Joaquim, que frequenta lá, ele até fez convite na nossa casa para que as pessoas necessitadas, e a gente divulga, para que as pessoas necessitadas procuram. Vou passar para a nossa amiga Verinha e depois seguir aí o programa com o Hugo aí. Falando um pouco sobre a questão da família, como o nosso irmão comentou, não é à toa que hoje Jesus, Deus, nos colocou justamente diante daquele irmão que a gente não conseguia, né, amigo? Ficar próximo. Muitas vezes a gente, como é que estava a nossa vida, né? Nós saíamos cedo de casa e só voltava à tarde da noite. A casa, o lar estava virando o quê? Dormitório. Então, nas nossas necessidades, Deus está sempre nos colocando em situações que vão nos levar às nossas necessidades materiais e espirituais. E no momento estamos vivendo essas necessidades, né? Então, é por isso que estamos dentro de casa com aquelas pessoas que precisamos estar nos reparando, né? Aprendendo realmente, porque lá fora, como o Hugo disse, era muito fácil fazer, porque estava também um pouco do nosso orgulho, né? Eu vou me mostrar boazinha, eu vou pôr a minha máscara de caridosa. Tem um amigo do Centro Espírita que diz que a gente coloca o avental, né? Usar o avental de médium, então fica muito mais fácil, né? Você coloca aquela capa e vai lá fazer a caridade, né? Ser a boazinha. No lar, como a Amanda disse, toda essa máscara cai, você se mostra realmente quem você é. E é aqui que nós temos que estar trabalhando também essa caridade, trabalhando esse amor, porque aqui realmente ninguém está vendo. É a mão direita fazendo, a esquerda nem percebendo. E nós temos que trabalhar dentro do nosso lar, começar pela nossa casa, pelo nosso irmão. Teve uma palestra nessa semana no Face da casa, que a Deusa comentou muito bem, né? Que nós, às vezes, estamos buscando... qual é a minha missão? Ela pergunta, né, na palestra. Será que é porque a gente está procurando uma grande coisa, né? Ela ainda comenta, a gente quer ser Kardec, quer ser Chico Xavier, né? Ainda ela fala, não, sua missão está aí do seu lado, é só olhar. Observa bem, a missão está aí do ladinho. E realmente, porque essa é a nossa missão, estamos aonde devemos estar. Não tem nada de errado. Nós temos muito dessa fala, né? Tem alguma coisa errada, né? Eu não mereço, não. Estamos aonde merecemos, aonde devemos estar. E pegando o gancho também da questão dos estudos, não é? A casa oferece, eu acredito que a maioria das casas oferece o pão material, oferece o pão espiritual e também oferece o estudo, porque através desse estudo do espiritismo, a pessoa vai abrindo a sua mente e ela vai buscando também ampliar o seu conhecimento material. E dentro da nossa casa espírita, quando a gente tem o atendimento fraterno, dentro da gente vai ouvindo as necessidades daquele irmão, não é? Nós vamos sempre orientando para buscar o CRAS, que aqui em São Paulo chama CRAS, eu não sei nos outros estados, que é uma parte da prefeitura que está cuidando
dessa parte social, né? Então, a gente encaminha, olha, tem o CRAS, que você pode estar buscando um psicólogo, porque muitas das vezes ele também necessita desse profissional, ele necessita daquele profissional da assistente social, dependendo do que ele está passando dentro da casa dele, dentro do seu coração. E também oferecemos o atendimento dos cursos, não só os cursos do Evangelho, que vai fortalecer, que vai dar a sustentação, né? O pilar, como muitos dizem, que é o nosso pilar, né? Que é Deus, Jesus, e Kardec disse, né? A nossa instrução, mas também essa instrução material para que ele consiga um emprego melhor, para que ele abra, né? Um leque, para ele ter outras coisas para que ele possa fazer, para ele também estar aumentando o seu conhecimento, porque precisamos também aumentar o nosso conhecimento intelectual. Estamos aqui nesse desenvolvimento dessas duas asas, né? A asa moral e a asa intelectual também, porque as duas andam juntas. E quanto mais você coloca a serviço esse conhecimento, né, mais te chega. Aquela coisa da multiplicação dos talentos. Já estou me mexendo em outras áreas aí do Evangelho, né? Mas é assim mesmo, quanto mais você se coloca, o universo conspira mesmo. Existe isso. Quanto mais você se coloca a serviço, a busca de conhecimento, mais te chega. E a gente oferta isso para a pessoa, né? Naquele momento que ela ali do atendimento fraterno, que na nossa casa sempre está ocorrendo, porque ele está sempre sendo convidado a participar a cada 4 semanas, né, de uma conversa, dele estar se colocando, que isso é muito importante, porque justamente como acho que o Sérgio colocou, é muito difícil em casa, então a pessoa acha mais fácil falar para aquele que está fora, porque ainda não aprendemos, né? Vamos aos pouquinhos, principalmente nessa pandemia, estamos aprendendo de pouquinho, conta-gota mesmo, né? E a gente aprende por repetição. Então, vamos repetir, repetir, repetir o tempo todo. Obrigado, passo a palavra. Só lembrando, Vera, bem colocado, que essa asa da moral é exatamente a asa do amor, né? Que Jesus veio nos ensinar, né? Para que a gente possa alçar voos aí rumo à espiritualidade. Agradecendo a participação do nosso amigo Genésio Souza, que acaba de chegar, e aqui a todos os amigos, Eunice Teixeira, passa aí uma mensagem, é nesse momento que entra a caridade espiritual, o entendimento da situação e incentivo para que a pessoa possa seguir em frente. E muitas vezes não se acomodar naquela situação. Muito bem colocado nisso. É exatamente isso mesmo. Alexandre Santos, isso mesmo, dona Vera Correia. Lembramos que os familiares são os primeiros destinatários da nossa caridade. Perdão das ofensas e indulgências, né? Aqui em Natal também, trocou, e benevolência. Então, é o PIB, o PIB. Aqui em Natal também tem CRAS. Então, muito bem. São trabalhos que devem ser divulgados junto às casas espíritas, como bem colocou a Vera. Chegamos no momento final do programa, o tempo voa, o tempo passa, né, como dizia a propaganda, e nós continuamos aqui numa boa. Então, vamos aí agradecendo a participação do Hugo, passando para que ele possa fazer suas considerações rápidas, para que nós não estouremos o programa, senão o patrão nos cobra, né? Então, tá aí, Hugo, faça suas considerações finais. Só um comentário rápido, né, que sobre essa questão também de ter serviços voluntários, né, de profissionalizantes dentro do centro, né, infelizmente nem todos os centros, né, têm condição, tem estrutura, né, física, material, e tem também voluntários, né, capacitados, preparados para esse tipo de treinamento, de capacitação, tá? Mas graças a Deus, né, apesar de ser poucos, mas existem sim alguns centros, né, que têm essa estrutura maior, essa estrutura que possibilita esse tipo de atendimento e de auxílio, né, para que a pessoa, ao entrar ali, logo após ela consiga, né, se profissionalizar, tem uma possibilidade de contribuir com a sociedade, de seguir sua vida, de ter
rumo, né? Então, fica a todos aqui, né, meu abraço, muito obrigado pela participação, por nos acompanhar mais nesta terça-feira, e que todos fiquem com Deus, né, tenham uma ótima semana, e que possam refletir sobre isso, né, principalmente a caridade no lar, né, nesse momento é muito essencial na nossa vida. E um abraço a todos. Então, Amanda, suas considerações, filha? Bem, acho que é importante a gente refletir através desse convite do Evangelho das nossas sementes, né? De quantas vezes a gente consegue lançar sementes no coração de todas as pessoas que nos rodeiam, sejam pessoas próximas ou não tão próximas, familiares ou não. Isso também é uma forma de caridade, porque o pão, como o Hugo comentou, daqui a 6 horas, 4 horas, há uma nova fome. E quando a gente pensa no alimento espiritual, que é trazer a esperança para alguém, como a Vera também falou, que é a questão de observar as situações, entender até mesmo o silêncio do outro, a gente consegue também compartilhar o amor. E essa é uma forma de caridade. A caridade que ela é natural, que ela flui e que é feita de coração, na verdade, né? Essa é a reflexão da nossa semana. De que forma que eu consigo praticar a caridade, como me convida o Evangelho, dentro das minhas condições. Se não material, às vezes não dá para ser material, não tem problema. Uma oração que a gente destina para o planeta, para nós, para os nossos familiares, para os doentes, uma energia boa que a gente direciona, com certeza a equipe espiritual, Jesus, Deus, utiliza isso de uma forma positiva. E isso chega com boas intenções para quem recebe. Essa também é uma forma de caridade. Lembrarmos que todos fazemos parte desse ciclo, né? Nesse momento na Terra, mas que somos irmãos em espírito. E todos temos necessidades, independente do grau. Então, se nos ajudarmos, os nossos fardos, eles com certeza ficam mais leves. Muito obrigada pela presença, pelo convite, por termos aí a companhia de hoje. Acho que as reflexões foram muito válidas e serão muito absorvidas. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço a sua participação e agora eu quero a participação da nossa convidada especial de hoje, a nossa querida Vera, que ela possa fazer suas considerações finais e vou já lhe dizendo, vai ter repeteco. Aí para frente nós vamos encontrar de novo para um novo programa, tá? E agradecer pela Eu agradeço demais, Delcio, a oportunidade. Fiquei muito feliz em estar participando. É um tema que vem muito de encontro ao que estamos passando, né? É um tema que nós poderíamos ficar o dia inteiro estar falando e cada um apontando, colocando, acrescentando, porque a gente só acrescenta, nós não estamos aqui para dividir, nós estamos aqui para somar, estamos somando, né? Agariando conhecimento, para nós estarmos colocando em prática. Peço muito a Deus que nos auxilie, que nos ajude, para que a gente possa não só ficar lendo, ficar observando, mas que Deus nos ilumine, para que naquele momento que a gente perceba alguma situação, a gente possa colocar em prática todo esse conhecimento, esse evangelho de luz, que a gente possa colocar em prática dentro do nosso lar, como aquele nosso irmão bem nos lembrou, e que a gente possa também ter essa caridade para conosco, para termos também, sabermos das nossas limitações, e dentro trabalhar essa questão do orgulho, para que a gente possa realmente fazer de coração, fazer por amor a mim, por amor ao meu irmão, por amor a Deus, e pedir muito a Deus, né, que nos auxilie nesse momento. Eu agradeço demais a oportunidade e agradeço demais por ter passado esses momentos maravilhosos que vai me fortalecer durante esse dia e durante essa semana. Muito obrigado e bom dia.
Bom dia, a gente que agradece a sua participação. Só lembrando que a nossa amiga Darlete, ela manda um recado para todos nós. Bom dia, irmãos, palavras maravilhosas, saudades. Nós também estamos com saudade, eu acho que todos nós do movimento da casa estamos com saudade um dos outros, mas vamos vibrar que logo estaremos juntos, com a permissão do nosso Pai. Eu devolvo a palavra para Tavares fazer aí os recados, trazer os recados da programação da rádio, e logo em seguida eu retorno para fazer a oração final e fechamento do programa. Muito bem, meu amigo, sem problema nenhum. Belíssimo programa, ficamos aqui saboreando toda essa participação, principalmente de Dona Vera, chegou aqui, como diz o outro, trazendo ensinamentos profundos, também o Hugo, a Amanda, você, maravilhoso o programa de hoje, como sempre são. E nós já queremos falar que amanhã nós temos o programa com o nosso irmão Alexandre e toda a sua turma, né? Amanhã a partir das 8 horas, o tema vai ser esse que está aí. Deixa eu trazer para cá, que eu tirei, seu Tavares é um danado. Justamente o tema vai ser a reencarnação, né? Na parte científica, perante a ciência, é abordada na reencarnação no Brasil de Hernani Guimarães Andrade. O capítulo 1 é a reencarnação e sua pesquisa científica, e o curso e o caso de Jacira e de Ronaldo, que vão ser estudados amanhã, de manhã, a partir das 8 horas, no programa Filosofia, Ciência e Moral. Hoje à noite volta, nós temos a volta do nosso irmão Nicola, né, lá de Minas Gerais, que vai falar sobre o gigante deitado do nosso querido Jerônimo Mendonça, onde foi um programa brilhante, maravilhoso. Nós temos uma admiração muito grande pelo Jerônimo, né, por tudo que ele foi, por tudo que ele representou, e hoje ele vai falar sobre um livro que ele escreveu com novos causos, né, do quase hilário Jerônimo Mendonça, porque quem o conhecia de perto sabia que, apesar de todas as possibilidades da doença, ele era um homem feliz e muitas vezes piadista com as próprias doenças. Então é um fenômeno. Isso hoje. Amanhã a gente volta aí para São Paulo, seu Décio, com o nosso querido Fábio Dionísio, e o Barbosa vai trabalhar a medicina da alma a partir das 19 horas. Na quinta-feira, à noite, nós vamos vir aqui para o Nordeste, aqui para Pau dos Ferros, aqui no Rio Grande do Norte, no Alto Oeste. Ali é frio, amigo. Pense num frio. É um friozinho que faz assim, mais ou menos de 8 horas da manhã, faz um friozinho assim de 30, 35 graus, um negócio tranquilo, certo? Pau dos Ferros. E lá tem uma casa chamada Renascer, que está fazendo 30 anos de fundação, né? E a gente vai fazer um trabalho justamente com todo aquele pessoal lá do Grupo Renascer. Na sexta-feira, nós temos o nosso irmão Amadeu Ferreira. Aqui, ó, vamos falar do nosso querido Amadeu Ferreira a partir das 8 horas, no programa Os Domínios da Mediunidade com Amadeu Ferreira, e o tema vai ser obsessão. Por que aconteceu comigo? Né? Então, eu sou uma pessoa tão boa, uma pessoa tão maravilhosa, estou sendo obsidiado, né? Aí, seu Amadeu amanhã vai explicar, né, por que acontece com a gente, que é tão bonzinho, esses problemas obsessivos. E na sexta-feira à noite, nós teremos o nosso irmão Luiz Rivas, que ele vai falar sobre algo fantástico, que ele, junto com o Alain Michel, foram até o pessoal da Turma da Mônica, do Scooby-Doo, da turma do Manda-Chuva, enfim, esses desenhos, os Flintstones, os Jetson, e falaram com esse pessoal todinho, que são detetores dessa marca, para ali trabalhar a nível de evangelização e divulgação do Espiritismo, e foi cedido. E hoje você tem toda a Turma da Mônica, o Evangelho, os princípios básicos, e fizemos até uma pergunta ao Alain Michel. O Maurício, ele é espírita? Não, ele continua na religião dele, não me falou qual é, mas não é espírita, mas abriu e não colocou nenhum empecilho em relação à obra. Então, é um trabalho fantástico que o Alain Michel e, na sexta-feira, o Luiz Rivas vai fazer aqui com a gente. E vai estar também conosco nesse programa o pessoal do grupo teatral aqui de Natal, que vai fazer o programa com ele, certo? O Persona, né? Com 15 anos de experiência, 15 anos de estrada, inclusive minha filha também trabalha lá como artista espírita, né? E no sábado nós teremos o nosso irmão Eurípides, que ele vai fazer o lançamento de um livro,
aqui no nosso programa. Me desculpe, eu estou sem a internet aqui do coisa, esqueci o nome do livro, Eurípides, mas ele vai fazer esse lançamento desse livro aqui conosco no sábado próximo. Então, nós agradecemos a todos, essa a nossa programação, e devolvemos a palavra para você. Muito bem, eu que agradeço a você pela participação e abraço aí a Fábio Dionísio, Amadeu Ferreira, nosso querido companheiro, que traz aí a questão da mediunidade muito bem esclarecida para todos nós, e Alexandre Santos e sua turma na programação de amanhã. Então, a Web Rádio sempre preocupada em nos trazer ótima programação para o nosso aprendizado. E a gente agradece estar participando, né, dessa corrente de aprendizado aí. Fica um abraço aí para o companheiro Jonas Roberto, que acaba de entrar, e como diz, vamos agora aos momentos finais com a nossa prece final, onde nós sabemos que vibrações é doar. Então, vamos desprender do nosso coração todo esse amor, toda essa vontade, esse desejo que temos de auxiliar a nós e de auxiliar aqueles que nos acompanham, os irmãos da caminhada, pedindo ao Mestre Jesus as suas rogativas, que emanam todos os seus irmãos de caminhada, irmãos espirituais, espíritos benfeitores, que auxiliam a humanidade. Vamos estender as nossas mãos, pedindo aos nossos irmãos que recebam toda a energia necessária para refazer a sua caminhada. Vamos pedindo assim também a Jesus, que utilize os nossos olhos para que sejamos luzes em todas as consciências. Pedimos aos nossos irmãos Jesus e a espiritualidade, que auxilie os nossos irmãos diante da empreitada de combater a doença dessa pandemia e todas as doenças nos leitos hospitalares, levando assim o conforto da energia aos irmãos enfermos, físico e espiritualmente. Fortalecem todos os trabalhadores dessa área, lembrando que todos eles têm suas famílias e muitos estão isolados por não poder voltar aos seus lares. E assim, Jesus, nós te pedimos que sejamos portadores da tua palavra, quando nos ensina a alimentar o irmão faminto, a vestir o irmão nu e a visitar os encarcerados e os doentes. Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Fortaleça os lares de todos os nossos irmãos, aqueles que nos ouviram, aqueles que participaram e todos aqueles que necessitam desse amparo. E assim pedimos licença para dar por encerrado, nesta manhã, o programa Construindo Pontes para a Eternidade, convidando a você a estar conosco nas próximas programações da rádio e também na próxima terça-feira, quando aqui retornaremos. Um abraço a todos, um bom dia, paz e luz no coração de todos. Que Jesus nos abençoe. Valeu, meu amigo Tavares!